Queria estudar a palavra de Deus com você, e no texto que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 6 do livro de Daniel, a partir do verso 7, e eu quero ler aqui até o verso 13, ainda que a história envolva o capítulo todo, mas eu quero ler esses versículos com você. Diz assim: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor o rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. E quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. E então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel, e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. E depois de se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. E perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, fez pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. E então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. E então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Pai querido, agora que vamos meditar na tua palavra, te peço, manda, Senhor, graça, poder do Espírito Santo sobre todos nós aqui, de tal maneira que a palavra que o Senhor tem para mim, a palavra que o Senhor tem para cada um, seja aplicada pelo teu Espírito a cada um de nós. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você já viveu uma situação impossível? Já aconteceu na tua vida uma situação impossível? Eu já vivi algumas. Eu me lembro de uma vez que estava numa estrada e dirigindo um Fiat 147 verde abacate, maravilhoso, lindo. E eu estava nessa estrada, peguei uma curva que tinha óleo na pista. E eu não sei se você já dirigiu um carro numa pista com óleo. É a coisa mais estranha que acontece. Você vira, ele não obedece. Você faz a curva, ele não atende você. O carro vai para onde ele quer ir. E a gente estava numa serra, e eu vi
o penhasco ali na minha frente, e o carro indo em direção ao penhasco assim, e eu tentava fazer o que fosse, mas o carro não obedecia, e parecia uma situação impossível. Mas pela misericórdia de Deus tinha uma pinguela. Sabe o que é aquelas pinguelas? Aquelas pontezinhas feitas de madeira, né? E que atravessava aquele pedacinho, né, de buraco do vale e levava para a beira da montanha, para uma fazendazinha que tinha lá. E justamente o carro parou em cima da pinguela e não caiu no penhasco. E eu fiquei pensando, só pela misericórdia de Deus, porque mesmo que eu quisesse chegar na pinguela, eu não conseguiria, porque era uma situação impossível. E é interessante que há algumas situações na sua vida e na minha vida que a gente não tem controle, que são impossíveis, e que todas as opções que a gente possa tomar uma decisão parecem terríveis, não tem boa opção, é tudo ruim, e a gente diz, e agora? Como é que vai ser? Essa era a situação de Daniel. Deixa eu mostrar para você o que estava acontecendo na história dele. Daniel já era idoso, experimentado nos caminhos do Senhor, e justamente nessa fase da vida, ele vai passar pela mais dura prova de fé da história da vida desse homem. Desde jovem ele tinha passado por provas de fé, e ele tinha sido aprovado por Deus várias vezes. Quando ele chegou à Babilônia, ele firmou junto com seus amigos o propósito de não se contaminar com a comida do rei que era oferecida aos ídolos, e ele então não comeu mais carne, e ele começou aquele famoso jejum de Daniel. Tem muita gente que faz o jejum de Daniel para emagrecer, né? 21 dias só comendo verdura, e ele fez isso a vida toda. E aquele que ultrapassou essa prova e Deus o abençoou, foi aquele que teve à beira da morte quando um outro rei mandou matar todos os sábios, a menos que alguém adivinhasse qual era o sonho que ele tinha tido. E ele então vai orar e pede para Deus revelar, e Deus lhe dá a revelação do sonho do outro. Essa era uma situação impossível, e ele já tinha passado por ela, e Deus havia dado para ele a vitória. Ele foi o profeta que Deus usou para dar uma mensagem horrível, chegar para o rei Belsazar e dizer para ele, ó, que está escrito aqui, é o seguinte: a mão de Deus escreveu na parede que ele tinha sido pesado, avaliado, e que naquela noite ele morreria. E ele teve que dar essa mensagem. Mas nesse momento ele tinha que enfrentar uma coisa pior. Ele tinha que enfrentar uma intriga, uma mentira, um ardil de pessoas que não queriam que ele fosse tão importante politicamente no governo. E eles usaram uma arma contra a qual ele não poderia lutar. A arma que eles usaram foi a fé de Daniel. Como é que eu vou lutar contra a minha fé? Contra aquilo que eu acredito? E aí o inimigo engendrou um plano que parecia imperdível. Se eu cumpro a lei que me proíbe de orar, eu nego a minha fé. Se eu quebro a lei, eles vão me acusar de traidor renegado. E aí a maior virtude de Daniel, que era a sua fé e a sua vida de oração, se tornavam a maior fraqueza. Parecia algo fácil de se perder. Como é que a gente vence batalhas impossíveis? Essa é a grande pergunta que a gente faz para esse texto. Porque humanamente Daniel estava perdido. Por isso eu quero olhar para esse texto, para esse testemunho, e aprender aqui as lições que o Senhor registrou
para que nós também possamos vencer as batalhas da fé que nos parecem invencíveis. Você está vivendo alguma coisa que parece invencível, que não tem jeito? Eu quero dizer para você que se você olhar para cima tem jeito, porque há um Deus todo-poderoso. E vou falar para você como é que um homem como Daniel pôde vencer essa batalha. E a primeira palavra que eu queria deixar, a primeira lição, aparece no versículo 10, que diz assim: quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava, dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. A primeira lição para a gente vencer as questões impossíveis da fé é a lição da fidelidade, custe o que custar. Primeira lição é: seja fiel. Fala para quem está perto de você, ó, seja fiel. O Daniel está na minha frente. Daniel, seja fiel. Não é o da história, é você. Mas olha para quem está perto de você, se você sabe o nome, fala para ele com o nome dele, seja fiel. Agora escuta também, porque você precisa ser fiel. Se você quer vencer as batalhas que humanamente são invencíveis, precisa viver uma fidelidade capaz de enfrentar qualquer prova. É interessante porque eu creio que a essa altura, Daniel já maduro, escolado, politicamente, viveu na corte a vida toda, ele conhecia muito bem as intenções daquela lei. Ele conhecia muito bem as pessoas. Ele era um homem poderoso, diz a Bíblia, e com certeza os seus amigos já teriam falado para ele com antecedência informações privilegiadas da intenção desse grupo de pessoas. Chega rápido, essas informações chegam rápido. E eu creio que ele podia fazer algumas coisas que talvez para você parecessem normais. Ele poderia ter racionalizado, como às vezes a gente faz diante das provas da nossa fé. A gente diz assim: afinal de contas são só 30 dias. Eu vou ficar sem orar 30 dias. Depois eu volto à minha vida. Não é verdade? Você não pensaria assim? Só 30 dias. Depois a gente continua. Mas um valor não tem valor quando a gente flexibiliza. Se alguma coisa é importante para a gente, ela não pode deixar de ser importante por um dia. Ou ainda, ele podia optar por uma alternativa mais fácil. Não, eu não vou parar de orar, mas eu oro todos os dias com a janela aberta, voltada para Jerusalém, na direção do templo. Eu simplesmente fecho a janela e oro em segredo. Fala a verdade, não é uma opção interessante? Eu não sei não, olha, né? Mas ele pensou assim: todo mundo sabe que eu oro todos os dias, 3 vezes por dia, e que esse Deus que eu adoro é o único Deus que me dá as profecias. Se eu fechar as janelas, talvez alguém vai pensar que eu deixei de orar para esse Deus. E o meu Deus não é digno disso. Eu quero honrá-lo. A fé viva nunca pode ser escondida. Ela se demonstra nos frutos que a gente vive. E ela é que nos dá autoridade e poder para fazer diferença nessa terra. O que estava em jogo era muito maior.
O que estava em jogo eram os princípios, os valores norteadores da vida, era a fé. Ele era um homem de Deus, e ele nunca poderia se envergonhar de ser visto como um homem de Deus. Por isso, ele chega em casa na mesma hora de sempre, abre as janelas na direção de Jerusalém, como sempre, e novamente 3 vezes naquele dia, dia de prova, dia de luta, dia que valia a sua vida, diante dos seus inimigos que já estavam pertinho de casa para ver se ele ia abrir a janela, e que entram na casa quando ele abre a janela, para verem ele lá ajoelhado diante do Senhor e dizer: está orando, ele não está pedindo para o rei, e rendendo graças a Deus. E aqui a gente aprende uma lição tremenda. Fidelidade se vive todos os dias e independe das circunstâncias ou pressões. Ou se é fiel, ou não é, e ponto final. Não tem mais ou menos fiel. Ou eu tenho um compromisso com Jesus, ou eu não tenho. Ou Ele é meu Senhor, ou Ele nunca foi meu Senhor. Ou o princípio que Deus colocou no meu coração se torna a norma da minha vida, ou eu não tenho nenhum princípio, ponto final. A verdadeira fidelidade não para na janela, ela tem de descer às profundezas das covas e enfrentar a ferocidade dos leões, senão ela não é fé e fidelidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, difícil de responder. Se fosse com você, o que é que você teria feito? Você racionalizaria 30 dias, só 30 dias? Ou quem sabe seria o cristão subterrâneo, fecha a janela e se esconde? Porque a sua resposta está dizendo para mim o que você está fazendo todo dia quando você tem um confronto. Quando o valor da fé é colocado em xeque na sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na universidade, na rua, nos caminhos. E sabe, a fé que produz milagres é uma fé comprometida com o Senhor até o último momento. Não tem jeito, não tem jeito. Agora tem uma coisa, esse tipo de fé é poderosa para fechar a boca dos leões e trazer à realidade o poder de Deus. Essa é a fé que faz diferença nessa terra. Por isso é impossível servir a Deus sem a fé que produz a fidelidade no pouco e no muito. Nós vivemos dias de um cristianismo tão barato, um cristianismo só de festa, onde a gente está pulando, gritando, cantando, mas na hora de dar o testemunho de vida, a gente não tem coragem. Num cristianismo sem cruz, só tem prosperidade. Mas a palavra de Deus diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua e siga-me. Um cristianismo sem compromisso. A gente vive num tempo em que as pessoas não querem compromisso, por isso não se casam, para fugir do compromisso. Isso virou um assunto tão sério, que o governo brasileiro teve que tomar atitudes. Então, antigamente, um homem e uma mulher não se casavam, tinham filhos e ninguém era responsável. E aí, então, o governo disse: está errado. E então, se você prova que você vive com alguém, não precisa nem mais dizer quanto tempo,
O governo disse: é responsável, tem que pagar as contas. Mas por que o governo teve que fazer isso? Porque falta vergonha na cara. Da gente entender que a gente tem compromisso, que a gente tem que ser pessoa séria, que a gente tem que honrar as pessoas que nós amamos, tem que cuidar dos nossos filhos. É isso que a Bíblia ensina. A gente vive um cristianismo que diz: não, o que é que tem? Um cristianismo sem princípios. E aí a gente vai encontrar crentes fracos, morrendo, igrejas morrendo, porque uma fé viva traz o poder de Deus, e o fogo de Deus derrama-se sobre a vida dessa igreja. Uma igreja que vive esse tipo de fé viva, ela dá testemunho nesse mundo. O avivamento só vai vir quando nós estivermos dispostos a pagar o preço da fidelidade incondicional, ou seja, da janela aberta, da cova dos leões. Teve um homem no passado, logo no segundo século da era cristã, chamado Policarpo. Ele era bispo da igreja de Esmirna. Já ouviu falar dessa igreja? Na cidade de Esmirna, aquela igreja do Apocalipse, no segundo século. Já idoso, Policarpo, houve um levante na cidade de Esmirna, e prenderam vários cristãos, e levaram para o estádio, e começaram a martirizar alguns deles, pedindo que eles negassem a sua fé, dizendo: esses ateus, porque eles não criam nos outros deuses, e eles também não juravam que, e nem adoravam a César como Deus, porque havia um interdito naquele tempo, que as pessoas deveriam orar a César, ou diante da estátua de César, pedindo como se ele fosse um Deus, e os cristãos não faziam isso. E no meio desse julgamento dos cristãos, a turba começou a gritar: tragam Policarpo, porque ele era um homem muito conhecido na cidade, conhecido pela sua vida, pelo seu testemunho, conhecido pela sua fé, conhecido pelos atos de Deus na vida dele. Tragam Policarpo, esse ateu, tragam Policarpo. E aí o governador da cidade mandou então buscar e prender Policarpo. Encontraram Policarpo. E o interessante é que 3 dias disso acontecer, antes disso acontecer, Policarpo teve um sonho. E nesse sonho ele viu o travesseiro dele pegando fogo. E ele disse então para os pastores das igrejas, para os diáconos, para os irmãos que estavam com ele, disse assim: Deus já me avisou que eu vou ser preso, e vou ser morto, e vou ser queimado vivo. E todo mundo dizia: Policarpo, vamos fugir, vamos embora. Ele disse: não, Deus me avisou para eu poder dar testemunho dele aqui nesse lugar. Chegaram os policiais, e quando chegaram os policiais na casa de Policarpo, alguma coisa muito esquisita aconteceu, que só crente faz isso. Ele mandou todo mundo preparar uma grande comida, e disse: agora todo mundo que vem me prender vai comer aqui na minha casa. E eles prepararam um banquete para eles, e disse assim: enquanto vocês comem, podem ficar me guardando, eu não vou fugir. Enquanto vocês comem, eu vou orar. Quando vocês terminarem de comer, eu vou sair com vocês. E assim aconteceu, eles estavam comendo, se banqueteando, e Policarpo estava na presença de Deus, pedindo misericórdia, graça e coragem e força. Levam Policarpo, e aqueles homens sensibilizados pela vida de Policarpo, pela piedade, até pela comida, enquanto o levavam, dizia assim: Policarpo, é tão fácil, você jura fidelidade a César, abandona tudo que você está fazendo, depois que você se apresentar, faz o que você quiser, faz o seu teatro lá,
aplaca a ira da multidão, está tudo resolvido. E Policarpo não falava nada. E durante toda a viagem ele foi fazendo assim, e dizia: para, Policarpo, você é um homem de bem, nós conhecemos você, idoso, nós não queremos que isso aconteça com você. Para, Policarpo, pensa. Chegaram ao estádio, o governador começa o julgamento. E diante daquela turba, o governador diz: você está disposto a deixar de ser ateu e a adorar os deuses de Roma e a jurar fidelidade ao imperador e orar a ele e a negar Jesus? E aí Policarpo diz para ele assim: eu tenho servido Jesus a minha vida toda, e eu conheço o bem que Ele tem feito por mim. Como eu poderia negá-lo? E ele disse assim: você não sabe que eu posso crucificá-lo? Que eu posso lhe jogar às feras? Eu não temo nem a crucificação, nem as feras. E aí, cheio de ira, o governador disse assim: ah, é? Então eu vou mandar queimá-lo vivo. E então constroem uma pira, colocam Policarpo ali. Diz a história, a gente não sabe se é verdade ou não, porque são escritos da história, não está na Bíblia, que colocaram fogo em Policarpo e as chamas o rodeavam, mas ele não gritava. E como se ele não gritasse, as pessoas disseram assim: parece que tem alguma coisa errada aqui, está acontecendo alguma coisa. E para que não houvesse mais tumulto, então alguém vai com uma lança e o espeta e o mata. Ele morreu naquele dia, mas o testemunho de Policarpo continua ecoando até hoje, porque a mensagem do Evangelho não foi detida e não vai ser detida. Há situações impossíveis na nossa vida. Algumas delas, Deus vai fechar a boca dos leões. Outras delas, a gente vai descer a cova dos leões. Mas o Senhor que está aqui dentro da gente, que é nosso Salvador, nunca estará distante de nós. E sabe, quando a gente entende isso, a gente está disposto a viver para a glória de Deus nessa terra. E esse é o sentido da verdadeira conversão. Não existe uma conversão pela metade. Ou é Jesus o Senhor da minha vida para tudo e para todo o tempo, ou não é. Não tem como a gente ser mais ou menos de Jesus. Querido, hoje eu venho aqui dizer para você: vale a pena andar com o Senhor, porque se for da graça dEle, da vontade dEle, os leões podem ter sua boca fechada, como aconteceu com Daniel. Se não for, mas se for para a glória de Deus, talvez a gente até sofra, como Policarpo, mas o Senhor continua sendo o Todo-Poderoso Senhor da nossa vida. Segunda lição: se você está vivendo uma situação impossível, a primeira é: seja fiel. Seja fiel. Não tem outro jeito. Segunda, eu quero falar sobre esperança. Há uma esperança que sempre habita o coração daqueles que são fiéis ao Senhor. Porque a gente sabe que o Deus a quem nós servimos é todo poderoso e que nada é impossível para Ele. Quando chega aqui nos versículos 16 a 20, a gente vai perceber essa esperança.
E diz assim: então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. E então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. E pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. E o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? É interessante que a próxima lição que nós vamos aprender, que é a lição da esperança, o personagem central desta lição não foi Daniel, mas foi o rei. Olha que coisa estranha. Por quê? Deus sempre usará a nossa fé e fidelidade para gerar verdadeira esperança e fé naqueles que estão ao nosso redor. Sabe, aquilo que a gente vive é tão forte, que as pessoas que estão ao nosso lado passam a crer, porque vem algo diferente na vida da gente. Mas como é que Deus fez isso no coração do rei? Olha só, primeira coisa que Deus teve que fazer para que a verdadeira esperança, essa esperança que não falha, diz a Bíblia, essa esperança que vem da graça de Deus, pudesse surgir nesse coração. Primeiro, Deus teve que destruir as falsas esperanças. Sempre que Deus quer suscitar em nós fé verdadeira, esperança verdadeira, Ele tem que destruir aquilo que rouba o lugar dessa fé verdadeira e esperança verdadeira no nosso coração. E Ele teve que fazer isso com o rei. Deus mostrou ao homem mais poderoso da terra naqueles dias que ele não podia nada. Diz a Bíblia, a gente acabou de ler, que ele ficou triste quando soube da artimanha que era voltada para Daniel, e ele tentou durante o dia inteiro salvar Daniel, mas ele não pôde. O homem mais poderoso da terra naqueles dias não tinha poder suficiente para salvar Daniel. E Deus teve que quebrar isso no coração daquele homem. Às vezes a gente acha que pode, que consegue, que faz, que dá jeito, e aí Deus vai lá e diz assim: tu não pode nada, você não pode nada, mas eu consigo. Vai lá, acontece algum fato inusitado e você descobre que você é só humano. Os homens disseram para ele que ele era um Deus, ele acreditou, todo mundo tinha que orar para ele, mas esse Deus não podia nada, nem salvar o amigo dele, porque ele gostava de Daniel. Talvez Deus esteja fazendo isso na sua vida, esteja colocando você numa situação em que tudo aquilo que você achava que podia e conseguia, Ele está dizendo: não funciona. Se eu tirar a minha bênção, você vai ver, não funciona. Depois, Deus teve que quebrar o falso senso de justiça no coração desse rei. Por quê? Porque o rei era o suprema corte daquele país. Ele julgava todas as questões. E Deus vai mostrar ao homem mais poderoso daqueles dias que os sistemas humanos, por mais bem planejados que sejam, nunca vão garantir a justiça. Por quê?
porque a injustiça, o pecado e o diabo se misturam em qualquer sistema humano. O rei entendeu que aquilo era uma artimanha política para matar Daniel. Ele sabia que era injustiça, mas o juiz da Suprema Corte daquele tempo era mais do que a Suprema Corte, porque ele era o único juiz. Não podia mudar a sentença. E aí ele estava dizendo: mas que coisa é essa? Eu acho que o sistema político que a gente criou era tão bom, mas não funciona. A injustiça continua existindo. E Deus tem que quebrar esses valores na mente da gente, para a gente entender o quanto a gente precisa de Deus. E de repente, o homem mais poderoso da terra teve que olhar para cima, porque não tem verdadeira esperança se a gente não olhar para cima e para Deus. E chega no versículo 16 e diz: olha, Daniel, eu não consegui fazer nada. Será que o seu Deus pode te livrar? Que o seu Deus o livre. Sabe, não existe verdadeira fé e esperança a não ser aquela que é colocada no Deus vivo. Ele é o único que pode nos dar esperança. Daniel, eu espero que o teu Deus te salve. E aí diz a Bíblia que durante aquela noite ele não dormiu, ele não comeu, ele ficou cheio de ansiedade. Ele chega no dia seguinte de manhã para a coisa mais improvável. Na porta da cova dos leões, com a pedra, ele grita: Daniel, será que o seu Deus pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu, diz a Bíblia: que viva o rei eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Falou assim: você foi injusto, mas meu Deus foi justo. Sabe, a verdadeira fé vem pelo ouvir, e vem pelo ver homens e mulheres de fé caminharem com Deus nesta terra. E sabe, quando a gente vê isso, a gente vê os livramentos de Deus, as manifestações do seu poder em nossas vidas. E essas manifestações se transformam em cartas abertas do Todo-Poderoso para toda a humanidade. Se você quer viver milagres de Deus, então inspire com a sua vida homens e mulheres ao seu redor. Se você quer viver milagres de Deus, seja inspirado por homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vivem os milagres de Deus na sua vida, e diga: eu quero vivê-los também. Eu gosto de ler biografias, porque biografias são testemunhos. Ah, como eu amo as histórias de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. E quando eu vejo as coisas grandiosas que Deus faz, usando gente pecadora como eu e você, simplesmente porque andam com Deus, temem a Deus e creem no imponderável de Deus e nos milagres de Deus para a sua vida. Eu creio que essas biografias, esses homens, eles foram deixados por Deus no nosso caminho para nos ajudar a experimentar o impossível de Deus. Eu, quando leio uma biografia, ou quando ouço um testemunho, quando eu vejo alguma coisa tremenda de Deus, eu digo assim: se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo. E aí eu vou dobrar meu joelho e vou buscar, porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que fecha a boca dos leões e que desce conosco à cova, porque Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Eu vou continuar essa mensagem hoje à noite,
Eu vou falar para você outras duas coisas que eu aprendo aqui. Mas nessa manhã eu queria orar com você. Tenho duas coisas para falar para você. A primeira, o Senhor está chamando você para um outro nível de relacionamento com Ele. Um nível mais intenso. Eu não vou dizer para você que é mais fácil, porque vai exigir fidelidade, uma fé comprometida. Mas eu vou dizer, é tremendamente abençoador. Você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Eu vi milagres de Deus. Quantos oraram aqui pela Convenção Batista? Levanta a mão aqui. Eu vi milagres de Deus na Convenção Batista. Milagres de Deus aconteceram. Foi uma das maiores que já aconteceu na história, porque você orou. Nós tínhamos durante os dias 2.570 pessoas votando, participando da Assembleia. E nas noites, em torno de mais 2.000, 1.800, 1.600, conforme a noite, ali participando dos cultos. Eu vi milagres de Deus, gente de todos os cantos do país ali. Você orou, Deus faz. Eu tenho visto milagres de Deus. Agora, os milagres não acontecem quando você faz a oração do almoço e do jantar, ou quando você se contenta a viver uma vida superficial. Os milagres acontecem quando você se compromete com Ele, e você deixa o Espírito Santo guiar a tua vida, e Ele passa a ser o Senhor da tua vida. Eu tenho visto milagres de Deus. Estava conversando essa semana, e vocês lembram que em dezembro a gente estava conversando aqui, eu falei, eu estou orando, lembra? Para que algumas coisas extraordinárias, porque a gente tem que pagar o 13º, você lembra disso? E aí o tesoureiro da igreja falou para mim assim, pastor, nós tivemos uns dízimos especiais no mês de dezembro. Teve gente que ganhou causa na justiça, que não sei o que. Eu falei, gente, ora para quê? É para isso. Eu tenho visto milagres de Deus. Eu tenho visto milagres de Deus em respostas das orações. O milagre de Deus não depende de um homem poderoso, de uma mulher poderosa. Não creia nisso. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher poderosa nessa terra. Mas eu conheço alguém que é poderoso. Eu vou dizer o nome para você: Jesus Cristo, nosso Senhor. Busca esse Senhor com todo o teu coração. Você vai ver os milagres de Deus na tua vida. Você vai ver um Deus vivo, poderoso, que atua. Esse Deus é tão tremendo, porque Deus é bom. Vocês estão fraquinhos hoje. Deus é bom. Que às vezes você manda um telegrama para o céu. Você já mandou um telegrama para o céu? Sabe o que é telegrama? Você está assim e fala, Senhor, puxa vida, está andando pelo caminho. E só porque Ele te ama, e você é servo dEle, Ele te abençoa. Às vezes quando eu mando um telegrama desse para o céu, eu fico pensando assim, Deus não precisava fazer isso, que talvez isso não tenha tanto sentido para o reino. Mas quando a gente vive uma vida de fé e dependência de Deus, Ele olha assim para o reino, para a vontade dEle eterna, mas Ele olha para o filhinho dEle e diz, vou te abençoar, porque você é meu filho amado. Então hoje eu queria desafiar você a colocar alguns valores que têm afastado você de Deus de lado. Talvez você creia na sua justiça, talvez você acredite no seu taco, na sua força, na sua capacidade, e de repente Deus dá uma mexidinha na sua vida assim, rapidinho, e você percebeu que não é bem assim, que sem Ele não dá.
Então firma um compromisso com Ele, mas um compromisso sério, um compromisso de fidelidade, de caminhar com Ele, de buscar sua face, de conhecer a sua vontade. Se você é pai, de educar os seus filhos segundo os valores da palavra de Deus. Se você é mulher, a viver o casamento segundo os valores de Deus. Se você é marido, a viver o casamento segundo a vontade de Deus. Você acertar os passos da presença do Senhor. E eu vou dizer para você, o impossível vai acontecer. Eu garanto para você, porque Deus me permite garantir que você vai entrar numa dimensão diferente do poder de Deus. A gente sai do conhecer algo a respeito da fé, a viver o poder dessa fé. Por isso, nessa manhã eu quero orar com algumas pessoas aqui e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, pedir a direção do Espírito Santo, e vou pedir para Ele selar um compromisso com você. Aquela cova dos leões foi selada com um anel, com o sinete do rei. E como testemunha, ele pediu que o sinete dos poderosos selassem a cova, para dizer, ninguém vai violar esse lugar. Hoje, quando você firmar esse compromisso com o Senhor, sabe qual vai ser o selo que vai ser colocado? Está na Bíblia. Deus vai colocar o seu Espírito Santo selando e dizendo, pode deixar que eu garanto, eu sou o penhor, eu sou a garantia de que essa bênção vai acontecer. Se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa manhã, presta atenção, você sentiu o toque de Deus, Deus está falando para você assim, está na hora, firma um compromisso mais sério, mais profundo, eu tenho algo maior para você, tenha coragem de dar os passos que eu quero que você dê. E você está pedindo, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a dar esses passos. Eu quero orar por você e pedir, Senhor, coloca o selo, coloca teu selo aqui sobre essa vida. Por isso eu vou convidar você, se é alguma coisa do teu coração e você tem convicção, que você saia do seu lugar agora, vem aqui à frente para a gente orar juntos. Você vai dizer, pastor, não posso fazer do meu jeito? Não, do teu jeito você está fazendo a vida inteira. Faz do jeito de Jesus agora. Se Jesus está falando com você e você ouviu a voz dele, vai saindo do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vai lá da galeria também, vai saindo agora, em nome de Jesus. Aqui de baixo, vai saindo, em nome de Jesus. Pode vir, venha, venha, rápido, rápido. Se é compromisso, venha, em nome de Jesus. E deixa Deus selar, deixa Ele fazer do jeito dele, da maneira dele, segundo o propósito dele. Você vai dizer, mas eu tenho medo. Todo mundo tem medo, acho que Daniel também tinha medo, mas vem graça poderosa do Senhor, vem graça poderosa do Senhor sobre a tua vida. Se o Espírito de Deus está falando, vem, em nome de Jesus, pode vir, pede licença e vem. Se tiver uma casa, uma família, um cutuca o outro e diz assim, ó, é para nós, vamos lá, nossa casa está precisando dessa bênção, venha, em nome de Jesus, pode vir. O Senhor está falando aqui hoje, o Senhor está chamando aqui hoje, vem, em nome de Jesus, pode vir, e a gente vai orar aqui juntos. O Senhor é bom, a misericórdia dele dura para sempre, e Ele vai derramar graça poderosa, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. O Senhor vai fazer, 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 eu tenho certeza disso. Vamos orar juntos? Vamos? Venha, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Aqueles a quem o Espírito Santo está falando. Fica de pé agora, estende tua mão para cá e a gente vai orar. Queridos, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Só você sabe. Então nessa hora, fala para Ele o que Ele cochichou no seu ouvido e disse, eu ouvi a tua voz. E eu estou respondendo e assumindo um pacto com o Senhor hoje. Toma a minha vida nas tuas mãos. E Senhor, eu tenho medo. Eu tenho medo de uma série de coisas.
mas que agora o teu Espírito Santo coloque o teu selo sobre mim agora e derrame graça sobre a minha vida. E se tem alguma coisa que está amarrando você, sabe aquelas coisas que parecem uma corda, sabe aquele cachorro que está no quintal, que ele sai correndo, vai lá e não consegue ir para frente, ele pula, prende lá na corrente. Às vezes a vida da gente está amarrada. Fala para Jesus o que é que está acorrentando você e pede para Ele. Ele é o libertador. Então pede para Ele: quebra essa corrente, Jesus, que eu quero ser livre, eu quero poder fazer as coisas sem medo. Pode pedir para Ele, que Ele é poderoso para ouvir. E agora eu quero orar por você. Estende tua mão para cá para a gente orar então. Pai querido, esse povo é teu, amado do Senhor, bendito do Senhor, e eles estão aqui em resposta à tua voz. Eles não estão aqui por causa de uma igreja, eles não estão aqui por causa de um pastor, porque não há ninguém poderoso aqui, só o Senhor é poderoso, e eles estão aqui buscando a tua face. Nós estendemos a nossa mão sobre eles como um símbolo de fé, crendo que o Senhor vai estender a tua mão sobre eles agora. E nessa hora eu quero te pedir: toca, Jesus, toca com a tua bênção, toca, Senhor, e abençoa, sela, Senhor, toca, Senhor, derrama graça, enche do teu Espírito Santo, mas, Senhor, transborda do teu Espírito, que eles conheçam o poder do Senhor, que eles conheçam o poder, Senhor, da ressurreição de Cristo, que eles conheçam, Senhor, as coisas tremendas do teu reino. Ó Pai, tem questões impossíveis aqui. Ó Pai, tu podes fechar a boca de leões, tu pode abrir as covas que foram seladas pelos homens, tu podes fazer o que o Senhor quiser. Então agora, Senhor, eu quero te pedir: revela o teu poder na vida desses teus filhos, que os milagres do Senhor se revelem, que a alegria do Senhor seja a força deles, que a esperança verdadeira esteja neles, que a visão do teu reino os consuma, Senhor, e eles sejam apaixonados pelo Senhor. Ó Pai, dá coragem, dá ânimo, dá força, e que o Senhor os abençoe, que o Senhor os abençoe, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém.